intermitente é uma coisa interessante. Tem quem adora, tem quem odeia. Tem quem ama de paixão, tem quem fala, meu Deus do céu, isso é a pior coisa do mundo, isso não funciona. Isso aí, blasfêmia! Isso é blasfêmia. Então, calma aí. Vamos desmistificar dos dois lados. Porque jejum intermitente tem sim seus benefícios, mas também tem a hora e o momento certo, não é para todo mundo, né? Não é uma religião, né? Que a gente tem que enfiar a goela abaixo para as pessoas. Então, vamos lá, vamos alinhar aqui o que a gente precisa sobre esse assunto. Tá, vamos lá. A gente começa a falar de jejum intermitente, a gente fala jejum intermitente, e já logo vem na nossa cabeça, para emagrecer, né? Para emagrecer. Se a gente vê uma pessoa magra fazendo jejum intermitente, a gente fala, mas por que você está fazendo jejum? Por que você está ficando sem comer? Você já é magra, né? Gente, o jejum intermitente, ele caiu na boca do povo ultimamente, né? Ele ganhou aí, ele está nos holofotes, ganhou certa visibilidade para o emagrecimento. Só que a real é que o jejum intermitente é uma técnica já milenar. Gente, há milhares de anos o jejum intermitente é usado para tratamento de várias doenças. Nem se falava tanto em emagrecimento. Afinal, há uns bons anos atrás, que seja aí esses 1000 anos, né, que é o que a gente está falando, que já é milenar, então pelo menos 1000 anos atrás já usava-se jejum, né? Mas há uns 1000 anos atrás não existia essa epidemia de obesidade. Obesidade é sim uma epidemia. É uma epidemia do tempo moderno que a gente vive. E é recentíssima, né? Obesidade é uma epidemia recentíssima, resultado dos hábitos atuais. Recentíssima porque, há alguns anos atrás, não existia obesidade na nossa época de vô, de vó e tudo mais, não é verdade? Nessa época, o pessoal trabalhava duro, não era sedentário, não existia uma oferta tão grande assim de industrializados. Os que existiam eram pouco acessíveis, né? Não existia esse negócio de comer de 3 em 3 horas, pelo contrário, se a criançada inventasse de querer beliscar alguma coisa aí no meio da tarde, a mãe, a avó já brigava, já pegava no pé, vai perder o apetite para janta, menino. É ou não é verdade? É ou não é assim? Não era assim. Então, assim, gente, não existia esse número tão alto de obesidade no mundo, né? Isso aí é um problema de saúde dos tempos modernos. Então, há milhares de anos atrás, quando o pessoal praticava jejum intermitente, não era para emagrecer, porque não existia esse problema. Mas eles usavam para o tratamento de várias doenças. Naquela época, eles não sabiam ao certo quais eram os benefícios do jejum. Não quais eram os benefícios. Benefícios eles sabiam sim. O que eles não sabiam era a fisiologia envolvida com o exercício, né? Com o jejum. Eles não sabiam da fisiologia envolvida, mas eles viam benefícios. Eles experimentavam ali no corpo deles alguns benefícios, né? Para o tratamento de doenças. A fisiologia, a forma, o que o jejum intermitente fazia com o nosso corpo, isso a gente foi descobrir com os estudos científicos recentes, né? Beleza. E aí, o que nesses estudos científicos foi observado? Que o jejum, ele faz um restart no corpo. Ele reseta o corpo. Na linguagem de tecnologia aqui, que eu também não entendo muito bem, tá? Eu sou toda das lives, das redes sociais aqui, só que eu tenho um step, vou admitir. O Davi, meu marido, para quem não conhece, meu marido, ele é analista de sistemas. Então, tudo que tem a ver com computador, com tecnologia, essas coisas, eu falo, Davi, olha aqui. E o que é muito engraçado, toda vez que o meu computador trava, toda vez que acontece alguma coisa que eu não consigo apertar o botão, eu já entro em desespero, já fico super nervosa.
E aí eu tento ali sozinha, não consigo. Falo, ai, Davi, ó, travou tudo aqui, tá vendo? Aí ele só olha pra mim e fala assim, você já reiniciou o seu computador? Aí eu, Aí ele falou, ó, não adianta trazer pra eu resolver se você não reiniciar o computador antes, né? Eu, tá bom, beleza. Eu vou lá, reinicio, e não é que resolve o problema mesmo, destrava tudo, gente. Funciona que é uma beleza. Enfim, é isso que o jejum intermitente faz. O jejum, ele faz um restart no corpo, ele reseta, ele reinicia, ele faz começar tudo de novo. E aí, só que dessa vez, com tudo funcionando muito melhor, tá? Não é uma coisa tão exata como o que eu acabei de explicar, isso é um exemplo, tá, gente? Aliás, uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, gente, paciência com o seu corpo, porque o seu corpo ele é de biológicas, ele não é de exatas, né? O pessoal não brinca que é de exatas, é de humanas, né? O nosso corpo é de biológicas. Então, nosso corpo não funciona que nem um computador, não funciona como uma calculadora, né? E por que eu tô explicando isso? Até porque tem muita gente que fala, mas eu fiz jejum e não sei o quê. Mas eu tô com uma dieta de 1.200 calorias, eu tô colocando no aplicativo e eu tô contando aqui, tá dando exato dos 1.200 calorias e eu não emagreço e tal. Eu falo, calma, porque o seu corpo não é uma calculadora, não é exata, ele é um organismo. Ele tem células, ele tem hormônios, ele tem tecidos, ele tá a todo momento interagindo entre si, né, entre as suas diversas partes. Então, tudo tem que estar ali orquestrado, funcionando de uma maneira bacana para que você tenha bons resultados, seja no que for, seja para o emagrecimento ou seja para outros benefícios, tá? Mas, a grosso modo, acho que a analogia serviu, né? Então, o jejum, ele faz isso, ele reseta o corpo. Então, há milhares de anos atrás, era para isso que as pessoas usavam o jejum, né? Para tratamento de doenças, até mesmo para curar câncer, até mesmo para doenças crônicas, né? Doenças da cabeça, doenças mentais, para fortalecer o sistema imunológico, tá? E eu já vou falar mais um pouco mais à frente sobre esses benefícios. Mas o que eu quero reforçar aqui, jejum para emagrecer tem sido falado agora na atualidade. Mas há milhares de anos atrás, o jejum já era usado para outros objetivos, tá? Outros objetivos também que era usado era objetivos religiosos, né, gente? Para fins e uma motivação religiosa. Então, hoje, as pessoas às vezes tratam o jejum intermitente, ai meu Deus, vai morrer, isso é muito perigoso, meu Deus, não faça isso e tal. Só que assim, por milhares e milhares de anos, muitos povos, muitas pessoas costumam praticar o jejum e estão todas lá inteiras, né? Ninguém morreu, ninguém teve o peripaco por causa de jejum, né? Então, isso tudo vale a gente reforçar aqui para poder entender sobre jejum, tá? Quando a gente usa uma estratégia para emagrecimento, essa estratégia nada mais tem como objetivo regular o corpo. Regular o corpo. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque obesidade e sobrepeso é um resultado de um corpo desregulado. É o resultado de um corpo desequilibrado. Porque um corpo desequilibrado tem os hormônios de apetite e de fome lá em cima. Um corpo desequilibrado e desregulado tem os hormônios de saciedade, de satisfação, de bem-estar lá embaixo. Um corpo desregulado, portanto, é um corpo que sente muita fome, que sente muita compulsão, que quer comer toda hora, e é aquela fome que passa mal, que dá tremedeira, que dá um buraco no estômago e tal. E aí, e isso tudo é sinal de corpo desregulado. Então, quando a gente regula o corpo volta ao normal, volta ao seu estado normal. E o estado normal do corpo é com peso normal. É com peso normal. Isso de regular o corpo, gente, é um dos passos, um dos primeiros passos, tá? Por quê?
Porque depois disso, depois dessa mudança inicial, depois que o seu corpo saiu daquele estado que ele estava e ele começou a regular, ele vai perder peso até certo ponto e depois ele vai parar, né? É normal parar, porque quanto mais próximo do seu peso ideal, menos equilíbrio é necessário, tipo, mais próximo do equilíbrio você já está. Então, é normal e é esperado que o emagrecimento deixe de acontecer de maneira tão rápida, de maneira tão intensa e tão significativa, tá? E aí é que pode ser o calo de muitas pessoas, né? Aliás, eu tenho várias seguidoras que falaram, já que no seu evento eu consegui emagrecer pra caramba, foi ótimo e tal, mas depois eu parei, eu travei e tal. Por quê? Porque o primeiro passo foi dado e foi muito bem dado, né? O primeiro passo gera muito resultado. Mas, para quem quer emagrecer mais, para quem quer espremer, quer ir mais longe e tal, aí a gente precisa forçar, né? Só estratégias de equilíbrio não vai ser o suficiente mais. Até você chegar no peso que você quer, a gente precisa de uma estratégia mais aprofundada, mais avançada, entendeu? Então, isso é importante a gente ter essa noção. O jejum intermitente é uma das coisas que ajudam o corpo a fazer esse equilíbrio, tá? Ajudam o corpo nesse equilíbrio. Só que é o seguinte, já de modo avançado, tá? Já de modo avançado. E eu já vou falar mais um pouquinho mais para frente sobre isso, sobre como é o jejum e tal, mas antes, deixa eu explicar algumas coisinhas. Quais são os benefícios no que o jejum acaba interferindo para fazer esse equilíbrio do corpo? Olha só, presta atenção. Literalmente, eu não falei que é como se o corpo tivesse um restart? O jejum, ele literalmente promove reciclagem celular. Ou seja, as suas células se renovam. O jejum intermitente faz com que as suas células se tornem novas. Então, aquela célula que está doente, aquela célula que está trabalhando devagar, aquela célula que está com defeito, aquela célula que está inflamada, que está comprometida, enfim, ela vai sofrer uma reciclagem, ou seja, ela vai ser eliminada e vai surgir uma nova célula. Gente, isso aqui, ele é ótimo para o emagrecimento, porque uma célula doente, uma célula fraca, uma célula sem energia, não trabalha, não funciona, não metaboliza a gordura de maneira eficiente. Então, para emagrecimento, isso é ótimo. Mas você vê que a reciclagem celular, ela é importante para outros benefícios também? Para tratamento de doenças crônicas, como câncer, como diabetes, como doenças do coração, como Alzheimer, como Parkinson, como doenças autoimunes, então tireoidite de Hashimoto, que mais de autoimune que tem? Artrite reumatoide, lúpus, enfim. Por quê? Porque as células se renovando, elas trabalham melhor e aí acontece remissão da doença, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, gente, porque eu não sou especialista em tratamento dessas doenças, tá? O meu negócio é emagrecimento, é fazer a mulherada emagrecer. Mas, lembra, o nosso corpo, ele é um organismo, ele está interligado. Então, um benefício que a gente observa para outra coisa, gera benefício em outra coisa também, né? Inclusive, já tô cansada não, mas eu gosto. Mas adoro receber várias mensagens das minhas alunas dizendo que outras coisas que elas nem se tocavam acabaram melhorando por causa da mudança na alimentação, né? Elas não só emagreceram, mas passaram a sentir menos dores, passaram a tomar menos remédios, passaram a ficar menos ansiosas, tiveram diabetes controlado, colesterol, pressão controlado. Por quê? Porque a gente está falando de um organismo. E as estratégias que a gente usa é para equilibrar esse organismo para o emagrecimento acontecer. Mas o emagrecimento é um dos benefícios. Várias outras coisas acabam acontecendo também, não é verdade? E um dos motivos você pode ver aí, por causa dessa reciclagem celular, né? Outra coisa,
O jejum, ele tem outro benefício, ele tem ação anti-inflamatória. A inflamação, gente, é uma situação que acontece aqui dentro do nosso corpo que favorece o acúmulo de gordura e o aparecimento de várias doenças crônicas, tá? O tecido de... Quando o nosso corpo está inflamado, e essa inflamação ela vem por causa dos maus hábitos, por causa do consumo excessivo de comida industrializada e refinada, por causa do sedentarismo, por causa do excesso de bebida alcoólica, às vezes de cigarro também, de... O que mais? Enfim, todos esses maus hábitos, eles inflamam o nosso corpo. E quando o nosso corpo está inflamado, eu quero que você imagine assim, é como se o solo aqui do seu corpo estivesse fértil para engordar, para ficar doente, para ficar debilitado, entende? Então, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que pensar em como desinflamar esse corpo. E o jejum intermitente é um dos passos que desinflamam o corpo, tá? É uma das coisas que vão ajudar nisso também, tá? E, consequentemente, como eu já falei, evitando outras doenças, enfim. O terceiro benefício do jejum intermitente, gente, pasmem. Vou até tomar água aqui para poder falar esse benefício para vocês. Olha só, esse assunto é muito bacana. O jejum intermitente, ele ajuda a controlar a compulsão alimentar, porque o jejum intermitente faz aumentar a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da tranquilidade, é um hormônio que deixa a pessoa zen, que deixa a pessoa menos compulsiva, entende? E aí, muita gente fala, mas eu tenho compulsão, eu não posso fazer jejum. Ou muitos especialistas às vezes falam, mas jejum intermitente para quem não se controla não ajuda, e não sei o que e tal. Mas, gente, o jejum intermitente feito do jeito errado, realmente é um tiro no pé. E eu já vou explicar mais pra frente por quê, do jeito certo e do jeito errado, tá? Mas o jejum intermitente ajuda a produzir essa serotonina. Então vai ajudar a pessoa que tem problema com descontrole alimentar, com essa compulsão, com esse comer exagerado, né? Então vai ajudar na perda de peso também, vai ajudar no emagrecimento, tá? Mas reforço, feito do jeito certo. Porque feito do jeito errado, sim, pode dar ruim. A pessoa pode, em determinado momento, ali, querer desesperadamente quebrar o jejum com qualquer coisa, né? E come em exagero, descontroladamente. O quarto benefício, gente, olha só, vocês nunca pensaram sobre isso, mas é verdade. O jejum intermitente, ele ajuda quem tem problemas com sono, quem sofre com insônia. Porque essa serotonina que o corpo produz melhor com a prática do jejum é o que se transforma em melatonina à noite, que é o hormônio do sono. É o hormônio que faz a gente passar pelo sono reparador. E vou contar. Olha só, gente, como o nosso corpo, como o corpo humano é incrível, como tá tudo interligado. A melatonina, quando ela é produzida enquanto a gente está dormindo, faz o sono reparador, ou seja, faz a gente acordar com muito mais disposição e energia no outro dia. Faz com que o nosso apetite, e isso faz com que o nosso corpo, com que o nosso apetite fique controlado, com que a nossa fome fique menos exagerada. Então, olha só como uma coisa puxa a outra. Olha só. Então, fazendo jejum, ela fica menos compulsiva, porque produz serotonina, e aí a serotonina faz ela ter um sono reparador, porque se transforma em melatonina, e aí o sono reparador faz com que ela se sinta melhor no outro dia, que ela fique menos compulsiva. Olha só a bola de neve do bem, né? O corpo humano é uma coisa incrível, né? Mas, reforço, se não for feito da maneira certa, não vai ter esses benefícios, né? Não vai produzir a serotonina que a gente está esperando, não vai melhorar a insônia, não vai, né? Então, tem que ter a maneira certa. E o quinto benefício, gente, que também é super legal aqui, é a melhora da neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? O que é esse termo esquisito? O jejum intermitente melhora memória, raciocínio, foco e concentração. Memória, raciocínio, foco e concentração. E aí as pessoas ficam falando assim,
Ah, é, quando eu vou para uma prova, eu preciso comer, preciso fazer uma refeição, porque eu preciso estar focado, preciso estar concentrada, né? Ah, não, eu trabalho muito intelectualmente, se eu não comer direito, parece que o meu cérebro fica voado e tal. Gente, o cérebro ficar voado, a pessoa não se concentra quando ela não sabe fazer jejum, quando ela faz do jeito errado, ou quando ela come errado. Mais do que quando faz jejum errado, é quando come errado, né? Porque o jejum, ele lembra daquele assunto de reciclagem? Os nossos neurônios nada mais são do que células. E as células do corpo todo se reciclam com a prática do jejum intermitente. Os neurônios, com os neurônios não é diferente. Então melhora a memória, raciocínio, foco, concentração. E aí a gente vê o quê? Diminuindo a incidência ou atrasando o aparecimento ou evitando o aparecimento de doenças envolvidas com o cérebro, como o Alzheimer, por exemplo, né? Gente, olha que coisa incrível. Olha aqui quantos benefícios incríveis. Para você ver que porque o jejum regula o nosso corpo em todas essas áreas, é que a gente observa também a melhora e a ajuda aqui no emagrecimento. Mas não é só isso. Além dessa ação indireta do jejum para o emagrecimento, existe também uma ação que é direta. O jejum, ele altera o nosso metabolismo. Existe um termo que a gente usa que é um tal de metabolismo flexível. Vamos lá que eu vou explicar para vocês o que é isso. O nosso corpo, o que é metabolismo, gente? Primeiro de tudo, o que é metabolismo? É a capacidade que o nosso corpo tem de nos gerar energia a partir de alguns substratos. O metabolismo nada mais é do que a capacidade que o nosso corpo tem de pegar esses nutrientes e transformar em energia, tá? E acontece que o corpo, ele pode usar muito bem duas fontes de energia. Ele pode usar muito bem o carboidrato, e essa é a fonte principal, tá? Quando a gente come carboidrato, não é assim, a gente não fica pronta para ganhar o mundo. Pode vir o que for, a gente ficar com a energia lá em cima, né? E aí a pessoa, quando entra numa proposta mais low carb, né? Quando pensa em low carb, até arrepia, porque fala, ai, mas cai minha energia, eu fico mal, eu sinto dor de cabeça e tal. Por quê? Porque essa é a fonte favorita de energia. Não é a melhor, mas é a favorita. Por quê? Porque a energia vinda do carboidrato é explosiva. A gente come rapidinho. Lembra que eu falei que digere rapidinho? Então, digere rapidinho, aí o corpo metaboliza ali rapidinho e vira energia rapidinho. Então, por isso que a gente tem essa explosão de energia e se sente super bem, né? Só que ela é explosiva, lembra? Ela dá um boom, mas ela também acaba rapidinho. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Dali meia hora, dali uma hora, caiu a energia. Você já tá mausaça, né? Com fome, né? Precisa comer de novo, e precisa ser pão, precisa ser doce, precisa ser carboidrato. Para quê? Para repor essa energia, né? Então, e aí isso acaba alimentando o vício pelo carboidrato, acaba aumentando, né? A dependência pela energia vinda do carboidrato, que é uma energia muito explosiva e muito fácil acesso. Beleza. E aí a segunda fonte de energia é a da gordura. A gordura é uma excelente fonte de energia. Excelente. E que gordura que eu tô falando, gente? Eu não tô falando da gordura da dieta. Eu tô falando da gordura que tá estocada aí no seu corpo. Gente, gordura é estoque de energia. Aquilo que a gente comeu a mais, explicando a grosso modo, né? Mas aquilo que a gente comeu a mais, o que o nosso corpo não precisou utilizar como energia, ele acumula, ele metaboliza, transforma em gordura e acumula lá nos nossos tecidos. Na barriga, nos braços, nas coxas, nas pernas, no papo, né? E aí, só que assim, é uma energia de estoque.
o corpo não vai usar à toa, né? Pra quê? Aliás, pra quê? Porque ele vai ter que ir até o estoque, vai ter que tirar de lá, vai ter que transformar, e é uma transformação demorada e tal, para poder fornecer energia, né? Para que o corpo vai usar a energia estocada do seu corpo, sendo que está tendo fornecimento de carboidrato o tempo inteiro ali, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro? É claro que não vai. É claro que o corpo não vai usar a gordura como energia, né? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ensinar o corpo a usar a gordura como energia e a usar menos o carboidrato, tá? A usar menos o carboidrato. Como que a gente faz isso? Jejum intermitente é uma das maneiras. É uma das maneiras de tornar o nosso metabolismo flexível. Quando vocês me ouvirem falando sobre isso, de hoje até em diante, é isso que eu tô querendo dizer. É que o seu corpo agora, ele tá expert em usar gordura e menos carboidrato. E aí, o que começa a acontecer? Quando o seu metabolismo fica flexível, quando a gente ensina o corpo a usar gordura, gente, você começa a eliminar essa gordura. Você começa a emagrecer, começa a perder, a barriga fica murchinha, o rosto, a papada some, o braço fica fininho, o corpo tá usando aquela gordura com eficiência. Entende? Gente, olha só que incrível. Uma coisa tá ligada à outra. O jejum intermitente traz esses benefícios, só que agora, o que a gente precisa saber? O jejum intermitente é para todos? Aqui que entra. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que para um momento seja bom, pode ser que para outro momento não seja bom. E isso depende de muitos fatores. De muitos fatores, tá? Mais importante do que quantas horas de jejum você faz, mais importante do que quantas horas de jejum é qual é o momento que você tem que fazer jejum. Quando é que o seu corpo está pronto para fazer jejum? Isso é muito, mas muito mais importante do que quantas horas você tem que fazer. Não adianta nada você ficar lá procurando no Google, protocolo de jejum, não sei o que lá, né? Isso que o pessoal faz. 12 horas, 6 horas, não sei o que lá, não sei o que lá. Não adianta se o seu corpo não está pronto para isso. Vou te explicar o porquê. Porque eu não quero que o jejum intermitente seja um tiro no pé para você. Porque se o jejum intermitente não for feito na hora certa, no momento certo, e quando eu falo hora certa, não é tipo quantas horas, não, tô falando no momento do seu emagrecimento, no momento certo do seu emagrecimento, sabe? Se não for feito no momento certo, vai dar ruim. Ele vai mais desequilibrar o corpo do que equilibrar. Vai gerar mais compulsão do que controlar a compulsão. Sabe? Vai diminuir mais ainda o seu metabolismo do que acelerar o metabolismo para usar a gordura como fonte de energia, entende? Então, mais importante do que quantas horas de jejum é qual é o momento em que eu tenho que fazer jejum, tá? E esse momento depende. E eu vou explicar aqui do que depende. Depende de qual tipo de dificuldade você encontra para emagrecer, tá? Depende de qual tipo de dificuldade você encontra para emagrecer. Como assim, que tipo de dificuldade? O que faz engordar, né? A causa da obesidade, do sobrepeso, é multifatorial? Da mesma maneira, emagrecer também são multifatores que a gente tem que atacar? Então, por exemplo, eu vou falar aqui 4, tá? Eu vou falar 4 tipos de dificultadores do emagrecimento que você vai observar isso aqui. Primeiro,
se a pessoa tiver um desajuste metabólico, tá? Como assim um desajuste metabólico? Sabe essa explicação que eu dei do metabolismo flexível? De usar gordura, de usar carboidrato e tal? Para muitas pessoas, isso é uma coisa fácil de resolver. Com uma simples low carb, por exemplo, só diminuindo os carboidratos refinados, o corpo já entende que ele pode usar a gordura como fonte de energia, sabe? E pronto, isso aí já começa a acontecer. Mas para algumas pessoas que têm desajuste metabólico, o jejum vai ser um sofrimento. Como assim desajuste metabólico? É quando a gente tá ali forçando, mas o corpo não tá conseguindo ir lá usar gordura como energia. Ele tá resistindo e ainda quer continuar usando carboidrato, entende? Para essas pessoas, jejum intermitente é um péssimo negócio. É um péssimo negócio. Ela vai ficar com muito mais fome, ela vai passar mal com o jejum intermitente. Por quê? Porque o corpo dela ainda usa o carboidrato, ainda usa o carboidrato como fonte primária. Então, se a gente tirar o carboidrato de uma vez, ou se ela ficar muitas horas sem comer, ela vai ter dor de cabeça, ela vai passar mal, ela vai ter desmaios, ela vai ter, que mais? Bom, e aí todos os malefícios disso, né? Ela vai ficar compulsiva, ela vai assustar com todos esses com todas essas sensações, aí ela vai parar tudo, ela vai largar a mão, ela fala, é o jejum intermitente que é ruim. Não, não é o jejum intermitente que é ruim, é o jejum intermitente que para ela foi no momento errado, né? Ela ainda precisava fazer outros ajustes antes de iniciar o jejum intermitente, entende? Ela ainda precisava dar mais atenção nessa flexibilidade do metabolismo antes de chegar lá, né? Ah, mas já que você não falou que o próprio jejum intermitente é o que faz o metabolismo flexível? O que eu falei o jejum intermitente é uma das coisas, mas é uma das estratégias mais avançadas que podem contribuir isso. Então, para a pessoa que o corpo já começou a usar melhor a gordura como fonte de energia e menos o carboidrato, a hora que ela começar a fazer o jejum intermitente, então, aí o jejum vai ser potência para ela. O jejum intermitente vai potencializar isso para ela, tá? Então, para vocês verem um exemplo de que não existe, não é se é certo ou se é errado, ou para que é o momento certo para a pessoa certa, tá? Segunda coisa, segundo dificultador do emagrecimento, a tal da ansiedade, o tal do comer emocional, né? A pessoa que come por emoções, que come por impulso, que come para poder afogar as mágoas e tal, o jejum intermitente também vai ser um sofrimento para ela. Ela não vai conseguir fazer, ela vai se sentir muito mal. O comer emocional e a ansiedade elevada é um sinal clássico de organismo descompassado. Então, o jejum intermitente, ele vai ajudar na compulsão, no comer emocional, comer por ansiedade? Pode ajudar, mas também é uma estratégia avançada. A pessoa que sofre muito de comer por ansiedade, a pessoa que sofre muito de comer emocional, primeiro ela precisa fazer outros ajustes, tá? Para daí evoluir para um jejum intermitente como estratégia para isso, tá? Então, isso é outra situação em que a pessoa, não é que não serve, veja bem, quero repetir, quero reforçar aquilo que a gente falou, não é que não serve, é que não é o momento, ela precisa fazer outras coisas antes, tá? Terceiro motivo, o terceiro dificultador do emagrecimento é a pessoa que está com o desequilíbrio dos hormônios de apetite e de saciedade. Só que, para a pessoa que ainda não regulou os hormônios de apetite e ansiedade, também ainda não é o momento. Não é que o jejum intermitente não serve para essa pessoa. Reforço, eu estou sendo repetitiva porque eu quero ser repetitiva.
Eu quero que isso entre na cabeça de vocês. Não é que não serve para essa pessoa. Não é o momento. Existem ainda outros ajustes que ela precisa fazer antes de evoluir para um jejum intermitente. Tá? E o quarto dificultador do emagrecimento é os quadros de compulsão e os ciclos de vício alimentar, tá? Diferente do comer emocional, que a pessoa come por emoção, né? Que a pessoa come por... tá triste, come, tá feliz, come, tá entediada, come, tá ansiosa, come. Diferente dessa pessoa, a pessoa que tem compulsão, ela não necessariamente tem uma emoção envolvida. É uma relação de dependência com o alimento que ela tem, sabe? É que, eu não vivo sem meu pãozinho. Eu não vivo sem o meu docinho. Eu não vivo sem o meu açuquinha. Gente, isso também é um sinal de desequilíbrio do corpo. Isso é uma relação de vício, de dependência, um desequilíbrio aqui no sistema de recompensa do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem um sisteminha aqui que funciona assim. Quando vem a vontade, quando vem não é nem uma vontade, é uma necessidade de prazer momentâneo, a hora que aciona isso aí, a pessoa só sossega a hora que ela responde a esse prazer. A hora que ela responde a esse prazer. Sabe? E aí, ela fica frenética, ela fica doida. Não, eu preciso comer meu chocolate agora. Não, eu preciso comer pão agora. Eu preciso agora. A pessoa sai de casa para comprar. Sabe? Para essas pessoas também, ainda não é o momento de fazer jejum intermitente. Não é o momento. Por quê? Porque e se a pessoa tiver um episódio desse no meio do jejum intermitente? Ela vai quebrar as horas, não vai adiantar nada. Afinal, outras coisas que são importantíssimas também além do quantas horas, o que ela come antes de fazer o jejum, né? Antes de iniciar o jejum, a última refeição ali antes do jejum, e como ela vai quebrar o jejum. Porque se ela quebrar o jejum com aqueles alimentos que a gente tem falado, que é industrializado, que tem carboidratos refinados e tal, ela não vai ter o resultado esperado. Então, quem é compulsiva, quem é viciada em algum alimento específico, quer dizer que não serve o jejum, ela pode descartar? Não. O jejum intermitente, inclusive, até pode ajudar, mas enquanto ela estiver tendo episódios assim frequentes e tal, muito no nível do descontrole, ainda não é o momento, entende? Ele vai ser muito bom, mas ainda tem outras coisas pra gente trabalhar antes. E sem antes a gente fazer aquilo que faz o seu corpo entrar no equilíbrio, aguenta aí, senão vai dar ruim pra você, tá?